gente. Boa noite a todos. Boa noite novamente, professora Andréia. Hoje a gente está aqui com a professora Andréia. A Marcela vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela é uma das professoras colaboradoras da Liga. Acredito que muitos já conhecem, né? Principalmente o pessoal da fisioterapia. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. E eu vou passar os recados de sempre, né? A gente já está aqui, acho que na sétima aula, então acho que está todo mundo habituado aqui a esse modo online, né, na medida do possível. Então a gente vai liberar, como sempre, o formulário de presença, né, aqui no chat, a gente manda lá no grupo também, e ele fica disponível até às 8 horas, né. A atividade dessa aula também vai ser disponibilizada posteriormente, essa aula está sendo gravada, né, foi autorizada, e a gente vai colocar no YouTube, como a gente está colocando de costume, né. E agora eu vou passar, então, desejo a todo mundo uma ótima aula, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui novamente. Eu vou passar a palavra para a Marcela, que vai apresentar a professora Andréia para a gente. Uma ótima aula a todos, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Hoje a nossa professora é Andréia Licre Pessina Gasparini. Ela é graduada em fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto. Ela fez mestrado pelo programa de pós-graduação Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É doutora pelo programa de pós-graduação em Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, atuando principalmente nas áreas clínicas de fisioterapia e ortopedia e traumatologia, com ênfase para as disfunções do membro superior e da coluna vertebral. Ela é docente universitária para graduação desde 1997 e em programas de pós-graduação desde 2001. Ela é professora associada do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro desde agosto de 2010. Ela possui experiência administrativa, coordenação de curso, desenvolvida de 1997 ao primeiro semestre de 2010, junto à Universidade Paulista. As linhas de pesquisa são voltadas para a semiologia e intervenção fisioterapêutica nas disfunções do membro superior e coluna vertebral e disfunções do sistema nervoso periférico. Tem atuação clínica na área musculoesquelética, com ênfase para disfunções biomecânicas, segmentares e posturais, atuando nos seguintes temas: prevenção, membro superior, coluna vertebral e nervo periférico. E é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia, e é sócia, fundadora e presidente da Associação dos Fisioterapeutas de Ribeirão Preto. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente participar dessa liga. Às vezes, nem tanto como nós gostaríamos, eu particularmente, né? Mas em virtude da demanda de trabalho, os bastidores às vezes ficam um pouco, mas foi muito interessante receber o convite pelo Dr. Marco, né? Como vocês viram a Marcela falar, a ortopedia e trauma é a minha dedicação de vida, né? De vida, foi de vida acadêmica, né? Então, eu fui monitora em vários momentos em disciplinas que envolviam o aparelho musculoesquelético, e após a minha graduação, eu parti para o meu aprimoramento profissional na ortopedia e traumatologia, né? Então, desde o aprimoramento até o doutorado. Então, eu sou suspeita de falar que amo ortopedia e trauma, mas entendam e confiem no que eu estou falando, porque realmente é o que eu adoro dentro da minha profissão, né? Especificamente chegando em Uberaba, a minha linha voltou para a área hospitalar. Então, tem 10 anos, né, que eu fico com os estágios, os alunos do estágio, na enfermaria de ortopedia e trauma, e isso é extremamente gratificante. O que nós vamos conversar aqui hoje nada mais é do que a experiência nesse tempo todo, e conforme a Marcela foi falando os anos, eu fui lembrando que faz tempo mesmo que eu faço isso, e vocês talvez não eram nem nascidos, né? Mas vamos lá, ou se era muito pequenininho. Enfim, isso realmente é o que eu venho alimentando e buscando me aprimorar a cada vez mais, a cada ano que passa, né?
para adquirir mais habilidade e continuar na área de ortopedia e trauma. E tomara que muitos de vocês que aqui estão e tiveram, né, esse chamado pela Liga de Ortopedia e Trauma, permaneçam na ortopedia e trauma, porque é realmente muito gratificante. Eu vou compartilhar a minha aula, aí alguém só me dá um feedback se está aí, e como eu não consegui ainda baixar aquela estratégia que eu fico com vocês no meu chat, eu não vou vê-los, mas se vocês precisarem, vocês abram o microfone para falar comigo, ok? A gente pode mandar as perguntas pelo chat também, quem tiver dúvidas, e aí a gente faz a mediação também. Pode, e aí na hora que se tiver alguma coisa no meio da aula, vocês me falem, eu paro, e se não, ao final a gente faz. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Todo mundo visualiza a minha tela? Sim. Que ótimo. Então, hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre a fisioterapia hospitalar na enfermaria de ortopedia e traumatologia. De novo, né, é realmente a minha vivência, e o que a gente vai discutir são minutos e raciocínios e experiências que são importantes para que a gente construa uma ideia, né, a respeito de como a fisioterapia ela atua dentro de uma equipe do trauma ortopédico. Então, antes de qualquer coisa, é fundamental que a gente faça uma contextualização muito importante com relação ao trauma, né? O trauma, ele é visto em muitas referências, em muitos capítulos de livro, em muitos artigos, em muitas palestras, como a doença do século, né? Ele tem um alto custo, ele tem um alto impacto na vida da pessoa que sofre esse trauma, né? Podendo a ser fatal. E o que vai assustando cada vez mais é a população, né, envolvida nesse trauma. Então, geralmente, a gente vai estar falando de jovens entre 15 a 24 anos. A grande incidência do trauma ainda acomete indivíduos numa idade muito jovem, né? E é responsável por 80% das mortes. Isso é importantíssimo e isso preocupa demais, né? Quando a gente fala nas mortes, então, desses 80%, os estudos registram que 30% dessa morte é no local do trauma. 50% dessa morte acontece na primeira hora pós-trauma. E essa primeira hora pós-trauma é conhecida, né, como a hora ouro de qualquer tipo de possibilidade de intervenção para salvar esta vida. Então, é o momento em que toda a equipe tem que ser mobilizada. Abrindo um parênteses, vem crescendo muito a atuação do fisioterapeuta na urgência e emergência, completando a equipe de suporte, né, nas entradas pelas portas principais de pronto-socorro, pronto-atendimento, né? E 20% dessas mortes acontecem após as primeiras 24 horas. Um outro detalhe fundamental para que a gente pense como atuar, o que fazer, o que podemos ajudar, é que, então, esse trauma, ele vai trazer com ele perda de funcionalidade. Nós estamos falando numa população que tem uma produção imensa, né? Tanto laboral como para atividade recreacional. Então, por trás de um paciente na cama de uma enfermaria, tem todo esse contexto que é muito importante que todos nós que somos da saúde, envolvidos em equipes interdisciplinar, que a gente possa pensar o que fazer e como fazer para ajudar esse paciente. Então, olha só. Quando eu tenho um paciente com trauma, é muito importante que a ideia esteja construída de uma maneira muito gradativa na nossa cabeça para a gente buscar ver como é que eu posso atuar. Então, o primeiro detalhe importante é que todo trauma gera um traumatismo mecânico. E esse traumatismo mecânico, ele produz uma força física mecânica.
que vai atuar diretamente no tecido ósseo e no tecido mole. Hoje a gente vai estar falando do trauma musculoesquelético, então a gente vai fixar lesões de tecido mole e lesões de tecido ósseo. Com essa força física gerada, ocorre uma deformação com alteração anatômica. E aí, graças a essa deformação, a gente então tem a produção, né, o reflexo para as fraturas instaladas. E aí a gente vai ter uma infinidade de tipos de fratura. Como a gente está falando de trauma, geralmente essas fraturas são graves e eu posso chegar a ter pacientes politraumatizados, com vários comprometimentos de disfunção anatômica. E, consequentemente, essa alteração anatômica, é óbvio, vai levar à alteração da funcionalidade. Esse traumatismo, então, ele também leva a outras lesões traumáticas. E uma das que nos chama muita atenção são as lesões de tecido mole. Então, a gente tem desluvamentos de segmentos anatômicos que podem vir acompanhado ao trauma ósseo. Então, a gente tem pela frente, né, uma condição que é muito difícil, né, de lidar, uma vez que é um combinado de alterações. E a gente precisa estar muito atento em que fase está e o que eu posso fazer para cada fase que eu me deparo com esse trauma, né? É óbvio que a dor, ela vai vir acompanhada nesse cenário em todas as fases. Então, a gente tem que lembrar que essa é a condição 1 em que é instalado um trauma no nosso paciente. O que é importante é que esse trauma ortopédico, ele vai provocar um repouso prolongado. E esse repouso prolongado, ele gera, então, o imobilismo. Mas olhe lá, o imobilismo, por um lado, ele é visto como algo positivo, porque ele beneficia, ele ajuda, ele permite que a cicatrização aconteça. Contudo, o outro lado desse raciocínio, ele é muito cruel, porque o imobilismo, ele provoca a perda de funcionalidade. Só que eu não consigo olhar e ver que essa perda de funcionalidade é única e exclusivamente ao tecido ósseo que foi traumatizado ou ao tecido mole que foi traumatizado. O imobilismo, ele gera uma disfunção sistêmica. Ele traz efeitos adversos em vários sistemas corporais. E esse, então, passa a ser o nosso gigantesco cuidado. Eu preciso gerenciar, eu preciso administrar esse imobilismo. E quando eu falo eu preciso, eu estou me referindo à equipe formada ao redor desse paciente traumatizado. Então, eu vou precisar do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, da assistente social. Nós precisamos ter um núcleo formado que vai olhar para esse paciente, porque o sistema alterado não é só o sistema muscular ou o sistema ósseo, e a gente já vai falar a respeito disso. Então, esse gerenciamento do imobilismo é parte fundamental no processo de reabilitação desse indivíduo pós-trauma. E não tem como não ser assim, né? A gente poderia ficar aqui horas falando da necessidade de um determinado segmento ficar parado num determinado período de tempo. Só que quando eu falo para vocês no gerenciamento, eu tenho que entender o porquê é importante, até quando é importante, e dentro daquele imobilismo, o que eu posso ou não posso intervir. Então, é esse gerenciamento que vai fazer total diferença na vida desse paciente pós-trauma, né? Então, olhe lá, se fosse para a gente criar uma imagem mental disso que eu acabei de falar, a gente pensaria num ciclo, como esse que vocês estão vendo aí, em que o imobilismo provocaria a inatividade inicial. Essa inatividade inicial leva a uma atividade muscular reduzida,
só que, consequentemente, gera uma capacidade funcional reduzida do sistema músculo-esquelético. Isso leva à instalação de rigidez articular. A rigidez articular reforça ainda mais a inatividade, que vai trazer consequências também para a capacidade funcional do sistema, por exemplo, cardiovascular, mas também do geniturinário, do nervoso. Então, eu vou aumentando a intensidade de prejuízos, né? E chegando ao momento que a gente chama de descondicionamento corporal, sistêmico. E isso é muito ruim. Nós estamos falando de indivíduos, com exceção da população idosa, e aí aqui eu quero abrir um parênteses, né? Hoje em dia a gente tem idoso que é extremamente ativo. Então, eu tenho essa comunidade idosa e tenho já o idoso que tem as suas restrições prévias. Então, com exceção desse grupo, nós vamos ter pessoas pós-trauma que tinham uma vida em que função acontecia. E sempre que a gente pensar em função, eu tenho que pensar nesse leque. Função laboral, função recreacional, função social. É uma vida que é agregada de funções. E tudo isso só acontece porque nós temos um organismo funcionando dentro de uma fisiologia prevista. Quando esse indivíduo vai para o leito e vai para a imobilidade, esse ciclo se instala e o final de tudo isso é um descondicionamento sistêmico, retirando funções desse indivíduo. E aí, quando eu falo para vocês a importância da equipe, é fundamental o apoio emocional para que a gente possa reverter todos esses prejuízos, né? Porque todo mundo aqui sabe toda a influência que existe dessa parte emocional nas respostas fisiológicas. Então, que fique claro a vocês que estão em formação. Uma equipe, ela só é forte quando ela realmente se sente equipe. E para que eu me sinta equipe, eu tenho que cumprir o meu papel dentro da equipe. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber opinar. Então, essas atitudes, elas vão fazer total diferença dentro da equipe. E se todos têm atitude, a gente tem uma equipe forte. E aí, nessa equipe forte, eu não tenho destaques, eu tenho grupo. E aí, quem é o beneficiado é o paciente. Acreditem nisso, né? Nós vivemos um momento de necessidade de formação de equipe, realmente. Cada um tem o seu papel fundamental na recuperação daquele paciente, daquele indivíduo que está à nossa frente. Então, só para começar a construir um cenário, essa imobilização ela vai ter reflexo em vários sistemas do nosso corpo. Então, se eu fosse criar uma sequência lógica de construção da ideia, didaticamente, a minha ideia ela é construída respeitando autores que estudam a influência da imobilidade sobre os sistemas. E eles sempre começam pelo sistema tegumentar, que é o primeiro a receber o trauma mecânico. A pele é a primeira a ser agredida. E, na grande maioria das vezes, ela passa sem muitos olhares para o que fazer para ajudá-la, né? Vocês que, na época do presencial, era comum, né? O plantão na sala do trauma, os plantões dentro das enfermarias. Então, é comum a gente se deparar com indivíduos pós-trauma, com fraturas importantes, contudo, com uma lesão de pele muito importante, muito significativa, que enquanto eles não conseguem recuperar aquela pele, eles não conseguem levar para o bloco cirúrgico, e aí por uma série de fatores, né? Então, eu tenho flictemas na área do trauma, da fratura,
o cirurgião não consegue a incisão naquele lugar por risco de contaminação, de não cicatrização, de necrose. Então, o sistema tegumentar, ele é tão importante quanto o sistema ósseo, muscular, cardiovascular. Então, a gente precisa olhar para esse sistema também. E aí, a gente vai passear por alguns outros sistemas. Então, olhe lá. Quando a gente fala num pós-trauma, é fundamental que a gente lembre que a imobilidade, ela vai provocar, inevitavelmente, a compressão desse tecido tegumentar. E essa compressão, ela vai causar isquemia. E com a isquemia, vem a úlcera de pressão. Então, quando a gente tem um indivíduo pós-trauma imobilizado, a equipe se mobiliza para que a gente busque evitar a condição da abertura de úlceras de pressão. A gente já tem a condição complexa do trauma ósseo. A gente pode ter um trauma ósseo acompanhado de uma lesão de tecido mole, né? De um desluvamento, por exemplo. E ganhar mais uma úlcera de pressão é dificultar ainda mais o processo e o próprio paciente passar por fases ainda mais custosas emocionalmente e fisicamente. Então, o sistema tegumentar, ele não pode fugir do nosso raciocínio. É fundamental que na hora das avaliações, a gente fique preocupado com o posicionamento que esse paciente está tendo, se está tendo mudança de decúbito, se existe uma preocupação com hidratação desse tecido, para que a gente passe pelo sistema sem grandes agressões, né? Quando a gente olha para o sistema muscular, a primeira coisa que nos chama muito atenção e deveria chamar a atenção de todos, principalmente a equipe envolvida da fisioterapia, da terapia ocupacional, da enfermagem, é com relação aos edemas, que é uma outra condição que é inevitável. O trauma, ele provoca esse acúmulo de exudato em determinadas áreas segmentares. E o problema é que o edema, ele gera isquemia também. E essa condição, né, promove a instalação de fibroses no local. E lembrem-se que as fibroses, elas dificultam ainda mais a liberdade de movimentação. Então, dentro dos planejamentos, o edema, num pós-trauma, pós-cirúrgico, ele é a nossa, na fisioterapia, junto com a dor, ele é a nossa preocupação 1. Então, se eu tenho um pós-operatório imediato, no meu primeiro PO, o que eu vou ficar atento é a condição e a apresentação que o edema está e a dor que o paciente refere. Porque esses dois fatores, eles me inibem para outras várias intervenções que eu preciso com esse paciente. E esse edema, ele tem uma característica que precisa ser acompanhada, né? Todo mundo sabe, a essa altura da formação de vocês, que o edema, inicialmente, ele é um edema solúvel. E que para reabilitação, na fase solúvel, ele é mais fácil de reabsorção. Então, lá na bomba, né, entre a pressão osmótica e a hidrostática, que eu tento equilibrar essa retirada e o que está chegando de exudato, na fase solúvel, eu tenho manobras que são extremamente efetivas. E isso a gente faz logo no primeiro PO desse paciente pós-trauma. Por quê? Porque a nossa preocupação é que no decorrer dos dias, essa característica de edema solúvel, ela se transforma para um tipo de edema que a gente chama de edema gelatinoso, com outras características desse exudato, e que me dificulta o processo de drenagem, e que dificulta o processo de reabsorção. De novo, todo o acúmulo de exudato na região, ele pode provocar a isquemia e ele pode se transformar numa fibrose. E aí é com isso que eu quero que vocês me entendam
que as nossas primeiras preocupações, elas são edema e dor, porque eu preciso controlar essa fase para me permitir avançar na fase de intervenção para as contrações musculares e as amplitudes de movimento. Então, vocês percebam que são pontos importantes e que membros específicos da equipe é que vão atuar. Então, o cirurgião cuidou da fase 0, que é a fase trauma, então ele fez a intervenção, ele promoveu o tratamento cirúrgico. Aí esse paciente sai da recuperação, vem para a enfermaria. Na enfermaria, entra em ação o restante da equipe, e cada um com a sua atuação para gerenciar as fases. Por isso, a importância que deve ser dada a cada um no seu momento. Então, lembrem-se, edema e dor, para nós, é preocupação 1 em pós-operatório imediato. Além disso, o que acaba acontecendo é que esse imobilismo, ele vai promover a redução da força muscular. E não adianta eu falar para vocês, não, olha, não muda se a gente logo no primeiro PO começar, nós vamos ter perda de força muscular. Os estudos já registram, né, que por semana a gente tem perda em torno de 10 a 15% da força e da característica do trofismo do músculo. Então, todos vocês que já tiveram a oportunidade de passar na enfermaria, e o paciente está ali internado há alguns dias, há algumas semanas, e cada vez que aumenta a internação vai ficando mais expressiva essa alteração, o trofismo desse músculo, ele muda, ele altera. Eu nunca vou esquecer um exemplo, né, de um garoto, ele tinha 21 anos, num acidente motociclístico, e ele fez um trauma cervical muito grave. Fratura de 2 níveis, muito sério. E esse garoto, ele era lutador de jiu-jitsu. Então, se vocês fecharem os olhos, eu não preciso nem ter uma imagem aqui, a gente já tem uma imagem mental do biotipo de um lutador de jiu-jitsu, né? Então, músculos com hipertrofia, facilmente identificada. Esse garoto, ele precisou ficar conosco na enfermaria por quase 60 dias. E aí, os próprios alunos relatavam, semana por semana, o quanto assustava ver a diminuição do trofismo, mesmo com intervenção. E isso tudo é por conta de alteração metabólica no músculo, em função de uma alteração vascular. Então, existe uma alteração de oxigenação, de oferta, isso se a gente também não ajudar com outros fatores, né? Mas a oferta, ela muda e eu tenho uma alteração metabólica dentro, né, da unidade proteica. E a gente acaba perdendo esse trofismo muscular. E aí a importância da fisioterapia, porque nós vamos ter perdas. O que a gente não pode deixar acontecer é uma perda muito grande, porque o pós-alta vai exigir do sistema muscular a condição de sustentação do corpo, de uso de dispositivos auxiliares. Então, a minha preocupação na enfermaria, além daquele momento fase 1 que o paciente está, e na grande maioria das vezes fase 1 e fase 2, é lembrar que lá na frente, no pós-alta, esse paciente ele precisa ter condição muscular para sustentar dispositivos que o auxiliem no processo da cicatrização, para que não aconteça, por exemplo, uma descarga de peso num momento inadequado. Então, vocês entendem que o cenário é gigante. Ele vai além de pensar
só em dobrar e esticar, e isso é péssimo eu falar para vocês, que são todos, né, alunos em formação, então isso foge do flexionar e estender segmentos, isso foge de usar algumas proteções para prevenir úlcera de pressão, isso é um cenário gigante em que eu tenho que olhar por várias vertentes, né? Uma outra preocupação com relação a essa imobilidade e o sistema ósseo é a instalação de um processo de osteoporose, dependendo do intervalo de imobilidade. Por favor, me entendam, né? Eu estou falando de uma condição em que, com quanto mais tempo o paciente tem imóvel, eu tenho a instalação de outras disfunções. Então, pensando nisso, no paciente na fase 1 e 2, eu também tenho que perseguir a ideia de não permitir o desequilíbrio entre o jogo osteoblasto e osteoclasto, que, se vocês lembrarem lá da histologia e da fisiologia, né, tem que existir um equilíbrio entre produção e retirada. Quanto mais imóvel o indivíduo fica, a balança se desequilibra e a retirada ela fica maior do que a implementação. Então, eu preciso que cargas mecânicas sejam apresentadas ao tecido ósseo. E eu consigo isso através do efeito piezoelétrico. Toda vez que o músculo contrai, ele gera uma onda de eletricidade ao tecido ósseo que estimula a chegada de mais osteoblasto em sintonia com o clasto para remodelagem. Então, eu tenho uma fase de produção de calo, eu tenho uma fase de reorganização dessa formação que foi feita. Eu tenho condições em que o indivíduo, e no nosso caso todos eles são assim, né? Eu vou usar a osteossíntese. Então, eu preciso de algum tipo de estímulo para que os osteoblastos cheguem naquela região, para que eu tenha toda a remodelagem do tecido. Então, são momentos importantes, de raciocínios importantes, frente ao que a imobilidade pode provocar nos tecidos, né? Passeando um pouco mais, a gente chega no sistema cardiovascular e pulmonar. E as nossas preocupações é que essa falta de movimentação, ela vai produzir, né, uma diminuição na reserva funcional. Então, uma das coisas que passam a ser inevitáveis também é a hipotensão postural, né? Então, todos nós sabemos que o ato de mudar de decúbito, ele é controlado por dispositivos reflexos. Então, eu dormi 8 horas à noite. No dia seguinte, ao me levantar, por ações que não são controladas, né, automaticamente, não são controladas ativamente por nós, mas são maneiras e manobras reflexas, existe uma resposta rápida de distribuição vascular e a gente muda de posição e esse ejetar, né, de volume corporal é totalmente equilibrado. Porém, no caso do indivíduo imóvel e imobilizado, eu tenho algumas dificuldades. Esses reflexos não são acionados para que haja esse ajuste para a posição ereta. Eu tenho uma dificuldade de retorno venoso. Eu tenho um aumento da frequência cardíaca para tentar equilibrar a ejeção de volume para o corpo inteiro. Então, é muito comum o indivíduo imobilizado em manobras em que nós vamos tentar a mudança de decúbito, a hipotensão postural. E para que isso, então, seja ajustado dentro do período da imobilidade, é muito importante que a equipe tenha estratégias de como trabalhar com esse paciente no leito, né? Salvo a condição das fraturas trocanterianas, né, transtrochanterianas, subtrochanterianas, em que o elevar da cama tem que ser controlado para não gerar um vetor força diretamente na cabeça femoral,
Então, salvo essas condições, as demais fraturas, elas nos permitem a mobilidade do tronco. E aí, logo no pós-operatório imediato, a gente já começa a trabalhar com esses posicionamentos para que a gente reduza um pouco a resposta, né, a manifestação, na verdade, da hipotensão postural. Agora, o que é inevitável é que vocês vão acompanhar, né, todos nós, ao chegarmos no paciente para qualquer tipo de intervenção, a gente faz toda a parte de exame físico, né? E as características clínicas de frequência cardíaca, frequência respiratória, é o que a gente, PA, é o que a gente inicialmente vai buscar, né? Então, esses sinais vitais nos importam muito. E é inevitável a gente perceber que no decorrer dos dias de mobilidade, aqueles pacientes que são mais resistentes à intervenção e aqueles pacientes que não podem mudar de posição realmente, né? E aí a gente vai estar falando dos pacientes de fraturas pélvicas, de pacientes de fraturas de coluna vertebral, em que a mobilidade realmente ela passa a ser restrita pela condição da fratura, né? Vocês irão acompanhar que no decorrer das semanas acontece, né, um aumento da frequência cardíaca, isso por conta dessa redução na capacidade do funcional do sistema cardíaco, né? Então, essa dificuldade de retorno desequilibra o sistema. Então, para nós da fisioterapia, todo o auxílio para o retorno venoso passa a ser obrigatório também, assim como controlar a dor, assim como controlar o edema, vislumbrar a movimentação passiva e ativa, faz parte da nossa obrigatoriedade o auxílio ao retorno venoso também. Nas condições pulmonares, o que muito nos preocupa sempre, né, é que essa imobilidade vai dificultar a expansão pulmonar. Eu sempre terei o bloqueio do leito, dificultando a ação expansiva do pulmão. E isso vai provocar, né, as microatelectasias que a gente sempre acompanha nesses pacientes em que a mobilidade é impedida em decorrência do tipo de trauma. Do contrário, o que a gente procura, né, dia após dia, é mobilizar para liberar esse pulmão também para a sua expansibilidade, né? Para ajudar e viabilizar o movimento diafragmático, para que essa respiração não fique só superficial e para que a gente não permita, né, o acúmulo de secreção nas bases pulmonares. Então, todos vocês sabem da grande preocupação que nós temos, né, em manter via aérea pérvia, em manter esse pulmão sem acúmulo de secreção, por conta do ambiente hospitalar, que é munido, né, de inúmeros micro-organismos. Então, nós temos que passear pelos sistemas, vislumbrando ajudar um pouco de todos, para que a gente não tenha prejuízos outros, além do que aquele que o trauma já provocou, né? É óbvio que além dessa condição pulmonar, né, da respiração superficial, da dificuldade da expansibilidade, uma das grandes preocupações que a equipe toda tem é a TVP. Então, a gente terá estagnação venosa, isso gera, né, um aumento da possibilidade de coagulabilidade, e eu posso ter riscos outros que vão levar a risco de vida esse paciente. Então, a fisioterapia, né, todo momento em que chega no leito desse paciente, durante a conversa inicial, durante a coleta de dados importantes iniciais, né, a panturrilha, ela fica na nossa linha de frente o tempo todo, né? E é óbvio, todo o acompanhar da saturação do paciente, das características físicas que ele está apresentando, se está sonolento, não está sonolento. Então, são momentos de preocupação diários a cada intervenção que a gente faz com esse paciente, né?
Se eu continuar caminhando ainda, e aí o que a gente falou lá atrás, eu não consigo olhar única e exclusivamente para o tecido ósseo, e a gente já passeou por alguns sistemas, a gente não deixa de pensar no sistema geniturinário e gastrointestinal. Então, é muito comum, frente à imobilidade, a estagnação urinária. E isso por duas condições muito claras, né? A imobilidade, ela promove a dificuldade no esvaziamento total da bexiga, vindo junto com a diminuição da força abdominal. Então, quando eu estou em posição bípede, a própria gravidade auxilia no esvaziamento completo da bexiga. No decúbito dorsal, eu tenho essa dificuldade por conta da característica morfológica do órgão, que tem, né, uma bolsinha em decúbito dorsal, é como se ficasse uma fossazinha, né, e ali eu posso ter resíduo urinário, e a força abdominal, que é meu segundo fator que ajuda, né, então força da gravidade e força abdominal, ela vai estar diminuída por conta da condição da imobilidade. E aí começam a abrir os ganchos de raciocínio, principalmente para a fisioterapia, né, o tronco, ele não pode ser esquecido no processo de reabilitação. Então, quando a gente começa a fazer todo o planejamento de intervenção, o tronco, ele não pode ficar de fora por inúmeros fatores. E um dos fatores é manter a condição de contração abdominal para que eu ensine o paciente, na hora que ele tiver, aqueles pacientes que não estão sondados, né? Na hora que ele tiver a vontade de fazer o xixi, que ele pense no xixi, mas que ele pense no músculo contraindo e que ele faça a contração abdominal, para a gente ajudar uma eliminação maior dessa urina, né? Porque, do contrário, toda estagnação vai ser um convite para possíveis infecções urinárias. E se tem algo que dificulta completamente o processo e que provoca manifestações sistêmicas num curto espaço de tempo, é a infecção do trato urinário, né? A famosa ITO que todo mundo já viu escrito nos prontuários de alguns pacientes. Então, essa é uma das preocupações e a imobilidade vai provocar isso nesse sistema também. Além da condição urinária, né, no sistema gastrointestinal, a imobilidade, ela provoca a inibição do movimento peristáltico. E se vocês se lembrarem de novo lá da fisiologia, né, esse movimento, ele é startado na hora da alimentação. E aí existe todo um fluxo até o estômago e depois do estômago para o intestino. E eu preciso que esse fluxo aconteça até a eliminação final. Contudo, a imobilidade, ela diminui o fluxo desses sistemas. E aí o que acaba acontecendo é a constipação, que é a dificuldade de eliminar o bolo fecal. E junto disso, aparece de novo a fraqueza abdominal. Então, novamente, quando eu estou com as minhas funções fisiológicas preservadas, eu tenho algumas combinações de fatores, que na imobilidade, isso tudo muda, fica diferente. Então, eu preciso construir intervenções que olhem para todas essas disfunções que irão se instalar nesse indivíduo pós-trauma. Chegando no sistema nervoso, que é um que nos chama muita atenção e que, em algumas vezes, alguns membros da equipe deixam de considerar por não ter, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico. Ah, não, o paciente não teve TCE, o paciente está com suas condições cognitivas preservadas, respostas nervosas preservadas, mas tem algo que nos preocupa muito nessa imobilidade, né? Que é a privação sensorial. Imagine vocês que o indivíduo sem trauma é um indivíduo que constantemente, segundo a segundo, ele recebe um tipo de estímulo sensorial pelo posicionamento do tornozelo, do joelho, do quadril, ativando, né?
estratégias de feed forward, que são aquelas estratégias de respostas antecipatórias à organização dos segmentos. Então, durante a marcha, é contínuo esse processo de reorganizar para que a ação aconteça. Isso é ato motor. O paciente que está imobilizado no leito, ele tem uma privação sensorial gigantesca. E isso é muito ruim, porque diminui algumas atividades de representação. E na condição do imobilismo, do segmento acometido, o que a gente não pode perder de vista é justamente a representação cortical daquele segmento. Então, quando a gente fala na privação sensorial, eu vou ter uma alteração do equilíbrio imposta, uma alteração de coordenação imposta e uma alteração sinestésica imposta. Eu costumo falar com os pacientes, para que eles me entendam o porquê que a gente vai precisar usar de uma técnica específica, né, que se chama imagética motora, é que com o tempo de imobilidade e aquele segmento sem receber nenhum tipo de estímulo para as funções, é como se o cérebro passasse uma borracha na representação que aquele segmento tem no cérebro. Com vocês é fácil falar, né? Eu tenho um homúnculo de representação. Aquele homúnculo, dependendo da função do segmento, ele tem uma maior representação, uma menor representação. Imaginem vocês um indivíduo com trauma em punho e mão, que é a região de grande representação cortical no homúnculo. Se eu não tenho aferências para essa região, desse segmento para a sua área de representação cortical, é como se todos os neurônios e as conexões naquela área ficassem preguiçosos. E vocês sabem da plasticidade neural, o quanto ela é rápida, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, essa inibição, né, essa privação sensorial, ela também tem que ser valorizada e eu não posso deixar o meu paciente viver esse momento de imobilidade sem pensar em como incentivar o sistema nervoso também. E para fechar, né, esse passeio todo, é fácil entender que, independente do trauma, esse indivíduo ele vai apresentar, e agora em diferentes escalas, a dor. A dor, então, recentemente, né, a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela remodelou a sua definição, ela reorganizou, né, o como classificar a dor, mas não perdeu de vista, né, a interpretação que a dor é um resultado da interpretação de percepções internas e externas ao corpo, e como estas percepções, elas interagem com características pessoais, experiências, memórias. Então, a equipe, ela tem que acreditar. Eu deixei até um destaque aí para vocês. Quando eu separo a palavra acreditar, eu vou ver que eu tenho que acreditar àquilo que o indivíduo me fala, do que ele percebe da dor. Lembrem-se que as pessoas terão percepções diferentes e cabe à equipe trabalhar com essa percepção. No canal comunicação, a equipe tem destaque em como vai manter uma conexão com esse paciente, porque ele tem crenças, ele tem memórias, ele tem interpretações individualizadas. E eu não posso desmerecer o que ele está me relatando, mas eu tenho que ajudá-lo a perceber situações. E sempre que eu falo em dor, eu costumo usar um exemplo que é o de alarme de casa. Eu acho que isso é muito legal para que a gente tenha um dispositivo para trabalhar com dor e falar com o paciente. Se eu coloco um alarme de segurança na minha casa, o objetivo dele é me proteger.
Quando a gente fala em dor, a gente entende que a dor é um dispositivo que o cérebro tem de proteção. Mas olhe lá, vamos voltar para o alarme da casa. Eu pus o alarme pensando em me proteger do ladrão. Concordam comigo? Só que, num determinado dia, numa determinada hora, pode passar um pássaro na frente desse alarme e esse alarme disparar. Aí, o que eu tenho que fazer o paciente entender? Que o alarme, ele está no meu corpo. E ele tem que saber identificar o que está acontecendo para que ele soe muito alto ou não. E aí nós vamos ajudando o paciente a autogerenciar essa percepção. Então, todo dia, quando eu chego no leito, que eu vou conversar com o paciente, uma das perguntas é: e a dor? Como é que está hoje? E aí eu tenho que fazer e ajudar o paciente a comparar a dor de hoje com a dor de ontem. E aí ele vai começar a construir uma percepção. Se eu deixar só a pergunta, e a dor? Lembrem-se que ela vai ser uma percepção. Aí o paciente está na enfermaria, quem já viveu a nossa enfermaria ali sabe que, vamos pensar que seja agora, ó, setembro, outubro, na enfermaria, na cidade de Uberaba, num calor gigante. Então eu tenho a dor, o trauma, o calor, a falta do acompanhante, a falta do contexto social, o pensamento sobre o que será o funcionamento ou a função que ele terá. Vocês conseguem perceber que são fatores que fazem esse alarme ficar gigantesco dia após dia? Então, nós temos a responsabilidade de ajudar o paciente a aprender a gerenciar essas percepções que ele está vivendo. Assim como a amplitude de movimento vai ser assim também. Então, prestem atenção. Eu tenho que me preocupar com vários sistemas e eu tenho que me preocupar com a dor que o paciente está relatando. E acreditar. E aí, a partir do momento que eu acredito, eu consigo começar a interpretar o que está acontecendo com o paciente. Porque, do contrário, a gente cai na tentação de falar assim: isso é demais. Isso aí é influência emocional total. Meninos, por favor, considerem o que o paciente fala. E se eu precisar ajudá-lo, que eu o ajude a interpretar. Porque aí ele vai começar a aprender a lidar com isso. E aí ele vai me falar: não, doutora, olha, ontem estava muito ruim, viu? Hoje eu não vou falar que está melhor, mas eu vou falar que está mais branda do que ontem. Então, vocês entendem a importância da equipe, a importância de cada profissional que atende aquele paciente? E uma das coisas que nos chamam a atenção nesse processo, né, da dor, é que a dor vai desencadear posturas e atitudes antálgicas. E se vocês se lembrarem, né, a atitude antálgica, ela pode gerar algum tipo de rigidez que vai incentivar aquela imobilidade. Então, são preocupações importantíssimas que nós não podemos perder de vista. Até aqui, nós estamos bem? Vou tomar uma água aqui. André, eu tenho uma dúvida. É a Bia falando. Tá falando. Oi, Bia, fala. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Quando você estava falando sobre os sistemas, e você falou sobre fase 1 e fase 2, o que seria a fase 1 e fase 2? Dentro da rotina da enfermaria, Bia, a gente divide os dias de pós-operatório. Então, a fase 1, ela vai ser dividida no intervalo temporal entre o primeiro PO até o terceiro PO. Em alguns serviços, eles fazem primeiro e segundo dia, chama de fase 1.
a fase 2, aqui, então, no nosso serviço, do 3º ao 5º dia, porque as respostas sistêmicas, elas começam a mudar. E com a nossa ajuda da intervenção na fase 1, realmente existe uma mudança significativa, Bia, principalmente com edema e dor em pós-operatório. Entendi, muito obrigada. Entendeu? Alguma outra pergunta, Thaisa, no chat? Não, até o momento não. Eu tenho, assim, não é um questionamento, é mais, assim, uma dúvida, assim, se poderia, nesse caso da dor, né, a gente está usando a escala numérica, assim, para tentar objetificar, assim. Ontem o senhor me falou que estava em 6, hoje está em quanto? Porque acho que todo esse contexto que a senhora colocou, né, é muito difícil, só de estar internada, a pessoa já se perde, né, em tempo e espaço. É difícil lembrar, e são muitos profissionais acompanhando, não é só uma equipe, né? E aí, às vezes, a pessoa não lembra, assim, né? Em que nível estava aquela dor. Thaisa, é fundamental a gente concretizar as experiências, porque senão, realmente, fica tudo muito abstrato. Então, a escala numérica, ela é altamente utilizada, sim. Contudo, ela não é suficiente, Thaisa. Então, hoje em dia, o que a IASP sugere? É que a gente apresente a escala da dor para esse paciente, definindo muito bem, né? Então, dê preferência pela numérica ao invés da visual, sabe, a das caretinhas? Sim. Uhum. A gente está falando em paciente adulto, né? A minha experiência com a pediatria, ela foi só no aprimoramento. Na pediatria, a gente precisa de outros instrumentos, né? Mas no adulto, a gente usa a escala numérica, em preferência a visual, porque a visual, ela induz um pouco mais que a numérica. Porque tem todas aquelas caretinhas, aí é óbvio, eu estou falando para vocês que aquilo vai de interpretação, né? Dependendo do contexto do paciente, a hora que ele vê aquelas caretinhas vermelhas, suando, ele fala, é nessa aqui que eu vou, né? Porque só a escala fica ruim justamente para isso que eu estou te falando. A gente usa a numérica para ele ter uma referência, mas a gente o ajuda a perceber situações, Thaisa. Então, o que ontem ele não fazia que hoje ele faz, ou que hoje ainda mantém, porque a gente tem que dar uma qualidade para aquilo que está acontecendo também, além de só o número. Porque você também vai ter paciente que fala assim, bom, quanto maior o número, pior eu tô. Eu tô pior porque o meu vizinho veio aqui me visitar e ele falou, o meu compadre teve igualzinho você, ó, tá lá na cadeira de rodas. Vocês já viram isso acontecer? Sim. De monte, né? Quantas vezes a gente está nos quartos atendendo algum paciente que está sem visita e lá no leito ao lado tem uma visita. E essa visita está contando cada história, que aí vai gerando as crenças, Thaisa. Então, nós da equipe interdisciplinar, primeiro, a gente tem que ter uma comunicação muito clara e verdadeira. E segundo, que a gente tem que ajudar o paciente na interpretação dessas percepções. E isso vai acontecendo a partir do momento que eu vou mostrando conquistas, mesmo que conquistas pequenas, mas elas são pertinentes ao momento que ele está vivendo. Então, isso é uma conquista. E a gente tem que reforçar esse feedback ao paciente. E esse papel, Thaisa, fica muito com a fisioterapia, com a enfermagem, com a terapia ocupacional, porque é quem está dia a dia muito mais próximo das conquistas funcionais, vamos falar assim, né? O médico tem todo o seu papel de relevância e ele tem que ser comunicado por essa equipe o como isso está acontecendo. Porque aí, quando ele chega no quarto, ele tem que usar as mesmas estratégias da equipe.
porque aí a comunicação fica efetiva, e aí você vai mostrando o cenário real para o paciente, e aí a gente vai desmistificando crenças. Isso faz total diferença no processo de reabilitação, Thaisa. Entendi, muito obrigada. Podemos continuar? Sim. Se tiver alguma dúvida, a gente pode mandar no chat que a gente faz aqui, ou pode abrir o microfone, como a Beatriz fez. Isso. E eu gosto de falar muito, então vocês vão falando aí, senão a gente vai... já são 7:55, a gente vai extrapolar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Então, nesse cenário todo que eu conversei com vocês, né? Os objetivos gerais, agora direcionados à reabilitação, ele busca, então, promover a analgesia, manter a amplitude de movimento das articulações que são livres, então, aquelas que são adjacentes ao trauma e as demais corporais, restaurar a amplitude daquele segmento que passou pelo processo de trauma, respeitando a fase e respeitando todo o processo de cicatrização, né? Prevenir disfunções ósseo-miotendíneas, preservar força, resistência muscular, incentivar as atividades metabólicas, prevenir as alterações no tecido cutâneo, manter a capacidade respiratória, manter a representação sinestésica. Então, vocês percebam que é um rol de preocupações, do qual a gente tem que olhar para todos esses sistemas que nós passeamos. Então, quando a gente fala na prevenção de escaras, então, um pacto muito forte, né, entre a fisioterapia e a enfermagem para promover, né, esses cuidados todos com mudança de decúbito, com cuidados em regiões de proeminências, cuidados com regiões que não vão poder mexer. Então, na hora do banho, a gente ajuda a equipe, né, da enfermagem para mover em bloco. Então, é um pacto realmente para que a gente consiga conquistas. Quando a gente fala de prevenção das contraturas e deformidades, a gente tem um pacto fortíssimo com o grupo da terapia ocupacional. Eu, particularmente, né, nos momentos presenciais, trabalhava com TO, Yuri. Eu não sei quem mais é da TO no grupo, que é o Daniel. E é um profissional exemplar, uma graça de profissional, discutia as possibilidades, né, de órteses de posicionamento, ou de adaptações de posicionamentos no leito, uma graça. E a gente tinha efeitos positivos para esses pacientes e resultados fantásticos. Então, nesse momento, né, a gente tem um pacto muito forte entre fisioterapia e terapia ocupacional para cuidar, né, da prevenção das contraturas e deformidades. Lembrem-se que as contraturas e deformidades, elas vão inibir as conquistas funcionais, ou pelo menos retardar as conquistas funcionais. E não é esse o nosso propósito. A gente tem que ajudar o paciente no pós-alta a conquistar a sua função no melhor espaço de tempo possível para que ele volte a ter produtividade, né? Então, dentro da fisioterapia, falando agora especificamente do que eu faço, né? A gente tem a cinesioterapia a nosso favor. Aqui no hospital, a gente não tem outros tipos de recurso à disposição, o eletroterápico, o termoterápico, né? E conversando com outros amigos de outros hospitais públicos, o relato é sempre o mesmo. A semana passada a gente teve um webinar do trauma, né? Pós-acidentes automobilísticos, e o relato é comum a todos, porque todos fazem parte de hospitais públicos. Então, o que a gente tem é a cinesioterapia a nosso favor, em que a gente vai buscar amplitude de movimento, força muscular, e a gente pode usar, né, de manobras passivas, ativo-assistidas, ativas, controladas, resistidas, mantendo, né, o alongamento para que o músculo tenha a flexibilidade fisiológica, né, para que o processo de contração aconteça. Lembrem-se que o segmento acometido, ele merece a atenção da fase em que ele está.
Então, é óbvio que o paciente que teve uma fratura femoral, então, dependendo do nível, eu vou trabalhar, se for mais proximal, vou trabalhar lá no joelho, né? Se essa fratura não tem influência no conjunto da articulação do quadril, né? Se eu tenho essa autorização, eu vou trabalhar com bastante atividade isométrica para manter a força do quadríceps, porque, querendo ou não, é o músculo que eu preciso na hora da bipedestação. Então, eu vou respeitando o foco da lesão, da fratura, e vou trabalhando os demais segmentos, né? Agora, se tem uma coisa que é foco, né, que é alvo para o fisioterapeuta, é a sedestação e a bipedestação no menor espaço de tempo possível que a condição clínica do paciente permita. Então, dependendo da fratura, se no primeiro PO eu tenho a permissão, tanto física como cirúrgica, para que esse paciente faça sedestação e, na sequência, faça a posição bípede sem descarga de peso, é isso que eu vou objetivar. Lembrem-se que a imobilidade, ela traz comprometimentos graves. E, de novo, eu vou abrir um parêntese aqui, né? A condição clínica do paciente é o termômetro, né? Então, olha só, a condição clínica do paciente é o termômetro para que a gente tome a decisão de como intervir na determinada fase do qual o paciente está passando. Mas, no geral, essas são as condições de intervenção que eu tenho para trabalhar com o paciente. Além disso, né, eu ainda tenho como obrigatoriedade encorajar ao movimento. Vocês já devem ter ouvido no termo cinesiofobia. Os pacientes, por crenças, eles desenvolvem o medo para o movimento. E aí é sempre por memória, experiência ou a crença que ele, então, passa a acreditar. Então, nós temos que mostrar a ele, e aí vem de novo a história do gerenciamento e ajudar o paciente a ter autogerenciamento, né? Do encorajamento ao movimento permitido. Então, eu tenho que ter essa comunicação mesmo muito verdadeira e clara para que ele me entenda o que pode fazer e o que não pode fazer. Porque aí eu vou incentivando com que ele perceba qual movimento ele é capaz de fazer, mesmo naquele segmento que foi fraturado dentro da permissão da condição cirúrgica. Então, eu tenho essa permissão? Eu posso? Então, por exemplo, tem uma fratura de fêmur com uma haste intramedular. O senhor pode ficar em pé. O senhor pode trocar passos. Eu tenho a garantia pelo ato cirúrgico. Então, eu tenho uma prótese, ela é cimentada. Eu posso algumas movimentações mais precoces do que as próteses não cimentadas. Mas eu tenho que apresentar isso com o domínio da habilidade daquele raciocínio. Como é que eu conquisto isso? Estudando e tendo uma equipe forte, porque nós vamos conversar com o cirurgião vai nos apresentar toda a condição do ato cirúrgico, como foi, teve intercorrência no intraoperatório? Não teve intercorrência? Olha, a osteossíntese, ela é confiável, ficou muito bem ajustada. Ó, tem cimento, não tem cimento. Olha, a placa foi bem aplicada. Olha, tudo funcionou muito bem. Então, é a equipe que se fala para que a gente entenda o que a gente vai poder ou não vai poder, mas que sejam comunicações verdadeiras com o paciente. Além disso, eu não posso perder o tronco desses pacientes. Então, salvo os pacientes das fraturas de coluna vertebral, os pacientes de fraturas segmentares, membros superiores, membros inferiores, pelve,
eu não posso perder o tronco. Quando eu falo tronco, eu não posso perder a característica da força abdominal. Eu não posso perder o estímulo, né, de jogos que o tronco faz para flexão. Ele tem que ser incentivado a isso. Lembrem-se que na posição bípede, o tronco é fundamental para que os segmentos tenham função. Então, a coordenação tem que ser preservada, o equilíbrio tem que ser preservado, a força de tronco tem que ser preservada. Nas condições das fraturas do membro inferior, tronco e membro superior não pode ser perdido, porque eu vou precisar da muleta, eu vou precisar do andador. Então, eu tenho que ter esse raciocínio para construir o planejamento. E assim como a gente falou lá atrás, né, do sistema nervoso, eu preciso do treino da imagética motora. A imagética motora é uma estratégia de intervenção fisioterapêutica, foi desenvolvido nos casos das amputações para trabalhar com dor fantasma, para que se mantivesse uma representação, pelo menos cortical, do segmento para controlar a intensidade da dor pós-trauma. Só que isso se expandiu, os estudos ampliaram e a imagética passa a ter entrada no contexto músculo-esquelético. Então, dentro da enfermaria da ortopedia, quem já foi meu aluno na época presencial, era uma das grandes preocupações de treinamento para adquirir habilidade, né? É na utilização do treino da imagética motora, que é trabalhada em 3 tripés principais, que é a manutenção da representação da lateralidade, direito e esquerdo, a manutenção da representação da funcionalidade, a principal ou as principais funções que aquele segmento realiza. Então, por exemplo, no caso do tornozelo, a gente fixa na dorsiflexão e na flexão plantar, e depois no espelho propriamente dito, em que a gente brinca com o paciente, né? A gente fala, olha, nós vamos enganar seu cérebro. E para a gente aqui, o que a gente usa é uma técnica em que eu dou aferências ao sistema nervoso da representação do segmento em movimento. Então, eu vou usar o exemplo aqui da mão, que é o mais fácil, né? Eu pego um paciente com uma fratura distal de rádio, por exemplo, que está com fixador externo e que vai ficar um grande tempo sem mobilidade, a gente esconde o segmento traumatizado dentro da caixa de espelho, e a mão, que é a mão sem trauma, é a mão que fica na parede do espelho. E o paciente, ele é orientado a só olhar para o espelho. E aí, ao olhar no espelho, o que ele visualiza é o membro contralateral. E ali a gente faz um circuito de atividades, de função, de treino funcional, e a gente mantém a representação cortical do paciente daquele segmento. Nós fizemos uma pesquisa, né, um projeto de pesquisa aqui na enfermaria, meados de 2015, com um residente e uma estagiária da fisioterapia, em que a gente trabalhava com fraturas bimaleolares. E a gente, então, determinou, né, 8 semanas de intervenção, a gente randomizou os pacientes e a gente tinha um grupo que semanalmente recebia a técnica do espelho e diariamente ele foi treinado para trabalhar com lateralidade e funcionalidade mentalmente, porque o nome da técnica já fala, né? É imagética motora, é de imaginar. O paciente não faz movimento nenhum, ele imagina, sob o comando verbal do fisioterapeuta, né? O lado, então a gente fala tornozelo direito, tornozelo esquerdo, ele fecha o olho, né? E eu falo com o paciente. Aí eu trabalho lateralidade. Depois eu trabalho funcionalidade. Pé direito para cima, para baixo, pé esquerdo para cima, para baixo. Então eles foram treinados diariamente junto com a ajuda de um acompanhante, né, a fazer o treino de lateralidade e funcionalidade. E uma vez por semana, eles vinham no ambulatório e a gente usava o espelho. Pós 8 semanas, e aí os desfechos eram dor
e a funcionalidade para o deslocamento da marcha. E aí, no grupo da imagética, a gente conseguiu conquistar, né, com 4 semanas antes do grupo controle, as funções de diminuição de dor e conquista em trajeto percorrido. Então, 4 semanas é um mês. Um mês na vida de uma pessoa tem uma representação gigantesca para a funcionalidade. Então, são as possibilidades de planejamento de intervenção que a fisioterapia tem dentro de uma enfermaria da ortopedia e do trauma. E eu deixei aqui uma observação em negrito, porque é fundamental, né? Tudo isso só acontece em condições clínicas estáveis. Então, aquela preocupação diária de sinais vitais, temperatura, exames laboratoriais, verificar a hematimetria, qual é a concentração de hemoglobina, se tudo isso estiver estável e eu não tiver um déficit neurológico no momento para aquele paciente, eu tenho uma infinidade de possibilidades de ação, é óbvio que planejadas, é óbvio que com intervenção graduada, seriada, respeitando a fase que o paciente está naquele momento de recuperação. Então, se tudo isso estiver permitindo, a fisioterapia é uma, né, que tem a contribuição muito forte dentro desse processo de recuperação, de reabilitação, sendo um dos papéis importantes nessa equipe interdisciplinar. Bom, o nosso encontro, o nosso ponto de encontro continua sendo o computador, né? Mas o mundo nunca, a tecnologia do mundo, né, vai ser maior do que o nosso amor e a nossa gentileza. Acreditem nisso, os nossos pacientes precisam disso. Então, aqueles que já estão podendo estar em atuação junto ao paciente, lembrem-se de tudo isso, para que a gentileza e o nosso amor pelo aquilo que fazemos possa ser percebido pelo paciente, para que ele acredite naquilo que nós estamos propondo e que nós estamos oferecendo a ele. Muito obrigada. Espero que eu possa ter colaborado com vocês hoje, nessa noite em que vocês estão a construir, né, a história de vocês dentro da ortopedia e do trauma. Muito obrigada, professora, pela excelente aula. Vou perguntar aqui se alguém tem alguma questão para fazer no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? Eu estou pedindo mais um relato da experiência propriamente dita, né, do que necessariamente uma pergunta, porque eu acho que varia muito da experiência de cada profissional, da expertise profissional, né, mas quando a senhora comentou, né, sobre a cinesiofobia que o paciente acaba adquirindo, a gente observa isso até mesmo nos treinos de AVD que o terapeuta ocupacional faz, né, dentro desse contexto, porque a gente vê que a intervenção o mais rápido possível, né, para ele não perder as suas funções, as suas ocupações, de certo modo, começam dentro desse contexto, né? Então, como expert, né, nesse contexto, né, e tendo toda essa carga de experiência, o que a senhora sugere que pode ser feito, né, mesmo quando o paciente ele se traz resistente, né, a qualquer questão da cinesiologia e do seu movimento, né, e do seu fazer também. Eu sei que a senhora é fisioterapeuta, né, mas a gente conversa muito, né, as duas profissões, e todo movimento precisa de ter uma função, né? Então, eu gostaria de saber da senhora sobre essa questão. Yuri, muito obrigada. Essa pergunta, ela é muito importante, porque, na verdade, a fobia, ela existe pelo movimento, independente se um movimento direcionado ou um movimento necessário, como as atividades funcionais, as AVDs que vocês estimulam e treinam com os pacientes, né? Eu sou encantada com aquela casa que vocês têm, né? Em que o paciente é convidado a treinar novamente
várias funções, né? Então, a fobia, ela é ao movimento. Então, o que a gente tem a nosso favor que pode nos ajudar? E aí eu vou pegar um gancho no que a Thaisa colocou, né? Quando a gente mede a dor, a gente tem uma escala ou algumas escalas para dor, né? A fobia, a gente também tem escala, Yuri. Ela se chama escala de tampa de cinesiofobia. Ela foi desenvolvida, na verdade, para trabalhar mais para pacientes de dor lombar. Mas a gente pode ajustar algumas perguntas da escala para instrumentalizar o paciente. Então, o paciente, ele precisa, no dia 1, entender como ele estava se portando frente àquela possibilidade de intervenção que eu estava oferecendo a ele. No dia 2, igual. No dia 3, igual. E conforme eu instrumentalizo, Yuri, eu ajudo o paciente a ter o autogerenciamento, que é a autopercepção. Ele começa a entender que no dia 1 estava tudo péssimo, e ele acreditava que aquilo era horrível. No dia 2, ele tentou me ouvir melhor, porque a gente vai pactuando a participação dele, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas usarem a denominação aderência. Aderência do paciente à proposta. Os pacientes de pouca aderência, realmente, os resultados, os desfechos finais, eles são ruins e são pequenos, pouco produtivos. Os pacientes com grande aderência, a gente tem outras respostas. Mas não adianta, Yuri, só falar com o paciente. Eu tenho que mostrar. E os questionários, eles vêm para instrumentalizar tudo isso. E a gente, aquela história, né? A comunicação verdadeira. E o como comunicar, Yuri? Não tenha dúvida que o como o profissional se comunica é ponto-chave para você ter sucesso ou não. Então, eu vou dar um exemplo claro para vocês me entenderem melhor. A minha área de atuação, então, vocês sabem que é o trauma ortopédico com enfoque para a coluna. O que acaba acontecendo lá no ambulatório de coluna, né? Os pacientes vêm com os exames de imagem, aqueles sem trauma, né? Eles vêm com o exame de imagem e se eu fizer uma imagem, todos vocês aqui, ó, vocês são novinho, bonitinho, o mecanismo mecânico está pouco utilizado, né? Mas todo mundo vai ter uma alteração na vértebra, um osteófito aqui, um disco intervertebral mais desidratado, então com uma altura menor. Quando isso vai para o negatoscópio, aí tem profissional que fala assim, nossa, olha, tem um bico de papagaio aqui, ó, esse disco está muito murcho, ó, tá magrinho demais. Acabou. Você criou no paciente uma barreira que ele só vai acreditar se aquele exame de imagem mudar. Só que o paciente tem ADM, tem função, tem um pouco limitado, mas consegue fazer algumas coisas em casa. Esse é o ponto forte de conversa com ele. Então, vamos levar para o nosso paciente lá na enfermaria. Você pega um jovem, 21 anos, acidente de moto, que é frequente aqui, fratura ou de tíbia ou de fêmur, tá com aquele fixador externo, que não é nada bonito, né? A hora que bota aquele fixador triangular, então, aí que assusta mais, né? E aí, ou o transarticular, que pegam duas articulações, aí o menino olha aquilo, chega uma visita e fala, você não vai conseguir andar de moto nunca mais na sua vida. Acabou, gente, acabou. Aquilo, a gente tem um trabalho árduo para refazer aquilo e começar a fazer com que ele perceba que movimentos, por exemplo, o tornozelo e os dedos do pé
Eles podem mexer e eles não vão gerar nenhum prejuízo. Pelo contrário, eles vão ajudar no bombeamento do retorno venoso e aquela frequência cardíaca vai ficar melhor e ele vai ter uma condição melhor na hora que eu mudar ele de decúbito, a hipotensão talvez seja menor, mas eu tenho que construir essa ponte com o paciente. Então, como a comunicação é feita, né? Se ele me pergunta, então eu vou falar a minha experiência. Tem um paciente que está amputado. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro é o que mais acesso tem ao leito, né? A equipe médica tem o seu acesso, mas a gente fica ali 2 vezes ao dia, 50 minutos, 40 minutos com o paciente. Aí ele vira e fala assim, então, mas me fala uma coisa, você acha que vai ter que subir esse coto? Vai ter que amputar mais? Ó, quem é que vai tomar a decisão pela necessidade de subir o nível ou não? É a equipe da fisioterapia ou é a equipe médica? A equipe médica. Então, eu, fisioterapeuta, para eu ser muito verdadeira com ele, a única coisa que eu posso falar é, olha, Joaquim, essa tomada de decisão, ela envolve o corpo clínico, os médicos. Então, se você quiser que eu esteja perto de você na hora que você for perguntar, eu até estou, mas essa pergunta nós vamos ter que fazer para a equipe médica. Porque eu, fisioterapeuta, eu até entendo, eu acompanho a visita, eu escuto o que eles falam, mas a tomada de decisão não é da minha habilidade. Então, eu não posso falar qualquer coisa só para agradar o paciente. Ah, não, olha, não vai não. Não, ó, vai dar tudo certo. Isso não é verdadeiro, isso não é real, isso não vai ajudar no processo. O que ajuda é a comunicação verdadeira. Olha, eu até fico com você na hora que você quiser perguntar, mas nós precisamos perguntar para a equipe médica. Porque a hora que a equipe chegar, a equipe tem total habilidade de falar, olha, nós avaliamos os seus exames, estamos te acompanhando e para proteger a sua vida, nós precisamos controlar uma infecção que não está respondendo a nenhuma das propostas medicamentosas e nós vamos precisar subir o nível da sua mutação. Você concorda que é um outro cenário? Porque eu vou lá e tento acalmar o paciente, falo, não, filho, vai dar tudo certo, mas eu sei que corre o risco de ter que subir o nível. E aí eu só estou prejudicando, então eu tenho que ser verdadeiro. Os pacientes da fobia é a mesma coisa. Eu tenho que ser verdadeira e eu tenho que pactuar isso com eles, Yuri. Então, é nesse sentido que a experiência nos mostra e os estudos também nos mostram, né? A condução do processo como um todo. Olha, para todos vocês que estão em formação, né? Nós não podemos pensar que nós somos superiores ao paciente. Nós até temos um conhecimento superior a ele. Temos sim, né? Principalmente no nosso caso, que a gente trabalha na rede pública, que a nossa população é uma população, numa grande maioria, desprovida de formação educacional, cultural, que vocês estão à frente. Isso até existe. Mas nós não somos maiores que eles, porque a vida é deles. O que eles sentem é deles. O que eles querem é deles. Então, o querer do paciente, ele é superior a qualquer coisa. É óbvio que na tomada de decisão entre viver e morrer, a condição técnica vai prevalecer, só que, de novo, a conversa tem que ser muito verdadeira e eu tenho que apresentar. Então, acabou aquele cenário do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, que entra no quarto olhando para cima e o paciente fala, doutor, doutora, isso estou falando para nós todos aqui, porque todos nós somos doutores e doutoras para eles, né? Doutor, doutora, posso perguntar? E, às vezes, num descuido deselegante, a gente vira e vai embora. Ou a gente fala muito brevemente, ou a gente não dá o teor do momento que aquele paciente está vivendo. Então, olha, de verdade, vocês estão em formação. Pensem nisso, né? Toda boa evidência científica depende da evidência da pesquisa, da ciência, da habilidade do profissional
e da escolha do paciente. Não pode ser diferente. De novo, no caso de vida ou morte, a equipe tem que apresentar todos os fatores àquele paciente. Mas a gente não pode desconsiderar ouvi-lo e registrar o que ele está querendo nos apontar. Entendem isso? Isso é fundamental no nosso pacto com esses pacientes. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que ninguém mandou alguma coisa no chat. Se quiser fazer, pode fazer agora. E aí a gente encerra. Eu queria muito agradecer a senhora, André. Muito obrigada. É sempre uma experiência muito boa tê-la por perto. Muito obrigada pelos ensinamentos, pela inspiração. Eu nem sei muito o que dizer, assim, porque é muito bom quando a senhora está perto, assim, dando aula para a gente. É uma fonte de inspiração muito grande. O segredo, eu não acho que é um segredo, né? É a verdade, é acreditar naquilo que a gente quer para a gente e acreditar em tudo que eu posso contribuir para com o outro, sabe? Eu tenho isso em mente. E se vocês puderem ter, né? Então, não desistir de estudar nunca, nunca, porque a gente precisa dessa habilidade, e fazer por ajudar. E, né? Lembrem-se sempre disso. Todo mundo que está naquele hospital poderia ser alguém do qual eu amo. Então, poderia ser meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho, minha filha, assim como poderia ser qualquer um de vocês. E que aqueles que estão lá, eles não têm a quem pedir socorro. Eu sempre falo isso nas minhas reuniões lá do Instituto, né? Nós temos a quem pedir socorro. Ao nosso professor, né? Aí pede ao professor que interceda por outro, e me ajude aqui e ali. Aquelas pessoas, elas dependem da gente. E elas estão acreditando na gente. Então, se elas acreditam na gente, a gente tem que fazer por onde ajudá-los. E, de novo, né? Respeitar. É isso. Então, eu acho que essa história vem de vários profissionais que eu encontrei no meu caminho nesse tempo todo e que perpetuaram essa visão de acreditar no que a gente faz e no que a gente pode fazer pelo outro, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Então, meninas, obrigada a vocês, viu? Uma boa noite, um bom fim de dia. E sempre pensem que é mais um dia ou menos um dia para perto do fim, né? Para a gente caminhar perto desse final aí. Vai chegar, tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite a todo mundo. Tchau, gente. Um abração para a senhora.